Então, vocês viram que a gastrite crônica ou a úlcera, elas têm uma correlação direta com a H. pylori, né? A H. pylori é a causadora desses processos, mas ela também pode causar câncer. Qual é a relação? Por que alguns pacientes têm gastrite crônica e outros vão desenvolver logo úlcera ou só descobrem quando estão com câncer? Apenas uma pequena porcentagem dos pacientes vai chegar a desenvolver câncer. De 10 a 15% apresenta úlcera e o restante aí, vamos colocar uns 85% a 90%, vão apresentar a gastrite crônica, muitas vezes assintomática. Por que existe essa variação, gente? É muito simples. Tem que haver a combinação de 3 fatores. A H. pylori tem que estar presente, claro. O hospedeiro ele precisa ser vulnerável, ter uma carga genética que facilite, né, um dos 3 processos, que eu vou já explicar em que situações o hospedeiro vai contribuir para que haja gastrite crônica, úlcera ou câncer. E também tem que ter uma combinação ambiental. Ou seja, o paciente tem que ser usuário de álcool, ou ele tem que ter uma alimentação desequilibrada, tá? Tem que haver a combinação das 3 características para que o paciente ele comece a desenvolver gastrite crônica, úlcera ou câncer. Nessa imagem aqui, a gente consegue ver bem direitinho que a combinação dos fatores ambientais, como o fumo, o alcoolismo, a presença da H. pylori e os fatores de hospedeiro, ó, genética, tipo de resposta imune, eles podem levar, quando combinados, a um câncer gástrico, a uma gastrite crônica ou a uma úlcera. O que vai determinar é muito simples. A gente tem que ter a combinação dos 3 fatores e, de acordo com a quantidade de ácido produzido pelo paciente, um ou outro caso vai acontecer. Se o paciente ele tem uma produção de ácido normal, ele vai desenvolver gastrite crônica. É o que acontece com a maior parte da população. Se esse paciente ele tem uma produção de ácido abaixo da média populacional, por algum outro fator desconhecido, por caráter genético, ou uso de medicamentos, esse paciente ele é mais vulnerável para o aparecimento do câncer. Enquanto que pacientes com alta produção de ácido, para pacientes que têm hiperacidez, vão desenvolver úlcera péptica quando combinarem esses 3 fatores. Então, sempre lembrem, tem que haver a combinação do fator ambiental, a presença da H. pylori e a vulnerabilidade do hospedeiro. Tendo os 3, nós temos aí a possibilidade da gastrite crônica, da úlcera ou do câncer. Pacientes com colonização gástrica por H. pylori apresentam um padrão de gastrite crônica. Geralmente a gente chama de gastrite crônica ou gastrite atrófica, porque ela leva a uma atrofia da mucosa gástrica. Pode evoluir para ulceração, para o câncer, e se for uma gastrite no antro piloro, também pode haver úlcera lá no duodeno, porque o antro piloro é uma região muito próxima ao duodeno e a H. pylori ela pode migrar para aquela região. Mas e aí, será que eu tenho H. pylori? Vamos entender um pouco isso. O Brasil é um dos países com maior taxa de infecção por H. pylori no mundo. Nós temos aí cerca de 80 a 90% da população infectada, segundo um estudo feito em 2017. O estudo foi esse aqui, ó, gente. Os pesquisadores, eles avaliaram a prevalência global da H. pylori, né? Através de um estudo chamado de revisão sistemática e meta-análise. Eles catalogaram todas as pesquisas no mundo a respeito desse tema e fizeram uma análise de prevalência de infecção. Nós podemos ver na imagem do mapa que o Brasil ele está com a cor mais forte, né? Um vermelho vivo, que indica aí mais de 70% da população. Eles conseguiram identificar que temos uma média entre 80% e 90% de
pessoas infectadas por H. pylori e que não apresentam sintomas. É uma infecção assintomática e que pode evoluir, no caso de gastrite crônica, para úlcera ou câncer. E como eu descubro se tenho H. pylori? Existem estratégias invasivas para a identificação da bactéria e esses exames eles dependem da endoscopia e de um processo chamado de biópsia. Durante a endoscopia são removidos fragmentos de tecido e esse tecido ele vai ser processado e depois ele vai ser utilizado em testes como o da catalase e o da urease. Eu vou explicar primeiro para vocês o teste da catalase. É muito simples. Nessa lâmina de vidro nós temos um pouco de peróxido de hidrogênio e o lavado obtido a partir da biópsia do estômago de alguém com suspeita de H. pylori. Se não houver liberação de gás, esse paciente provavelmente não tem H. pylori. Se houver liberação de gás, a catalase produzida pela H. pylori vai reagir com esse peróxido de hidrogênio e vai haver a liberação de gás. É um teste rápido, simples, de baixo custo, mas que pode dar um falso negativo, tá? Então, a gente precisa de outros testes complementares. Só para a gente fazer uma contextualização, por que que H. pylori produz catalase? Por que que esse fator de virulência é importante? As células de defesa liberam peróxido de hidrogênio, que mata a maioria das bactérias. Quem produz catalase não vai ser destruída, vai liberar gás, porque vai quebrar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Ok? Um outro teste muito usado é o teste para identificação da produção da urease. A gente já sabe que a H. pylori produz urease, mas como é mesmo que a urease vai fazer, vai reagir para tornar o ambiente menos ácido? Vamos dar uma olhada aqui. No nosso suco gástrico, nós temos ureia, temos ácido clorídrico, fator intrínseco, lipase gástrica, temos uma série de elementos. A presença da ureia e da água, né, juntas, não vai fazer com que aconteça nada demais. Agora, se houver a presença da H. pylori, ela vai liberar urease e essa enzima vai promover uma reação entre ureia e água, que vai resultar na liberação de CO2 e de amônia. Essa amônia reage com o ácido clorídrico do suco gástrico, produzindo aí o cloreto de amônio. Resultado final, em volta da H. pylori que está produzindo urease, vamos ter, ao invés de ácido clorídrico, cloreto, né, de amônio. Então, o cloreto de amônio é menos ácido do que o HCl do suco gástrico. Então, a gente tem uma diminuição na acidez graças à presença da urease. Se não tiver urease, não tem provavelmente H. pylori, o teste vai dar negativo. Esse teste é um teste bioquímico, onde a gente vai visualizar a mudança de coloração pela presença da enzima urease e a quebra aí da ureia. Agora vamos falar rapidamente sobre métodos não invasivos. Nós podemos fazer sorologia, um teste respiratório, por exemplo, da ureia marcada, o PCR da bactéria em antígeno fecal. Esses testes não invasivos, eles não precisam de endoscopia. A gente pode fazer através de um exame de sangue. O teste respiratório da ureia é bem simples, o paciente ingere uma solução, depois ele sopra um balão que contém aí um reagente e se ele tem H. pylori, a urease vai ser liberada junto com o ar, né, as gotículas de saliva e o ar, e ela vai reagir esse balão mostrando aí a coloração diferente. Não é um teste muito eficaz, não dá um resultado muito positivo, porque ele é um método mais simples, não invasivo, né? O PCR em antígeno fecal também não é muito confiável, porque é um teste que nem sempre a gente consegue identificar H. pylori nas fezes, né? Então, a recomendação realmente é a endoscopia. Ele é o teste de padrão ouro no diagnóstico de H. pylori.
Para finalizar, a gente vai lembrar aí como é o tratamento, né? Indica-se o inibidor de bomba de prótons, por exemplo, o omeprazol. Eles vão diminuir a liberação de HCl pelas células parietais. Com isso, a acidez gástrica diminui. Consequentemente, aquela lesão inflamatória, aquela agressão que o HCl promove na mucosa gástrica vai diminuir. Em paralelo, o uso de antibióticos como amoxicilina, claritromicina. Existe aí uma recomendação para que seja feito o tratamento para todo paciente portador da H. pylori. O tratamento ele é feito normalmente com 7 dias de antibiótico, né? Mas precisamos tomar muito cuidado, ter muita atenção com a resistência microbiana. Algumas cepas de H. pylori estão se apresentando resistentes a essas drogas que a gente está falando. Então, como se transmite H. pylori, né? Como é que se pode pegar? A via principal de transmissão é via oral-oral, ou seja, o contato entre saliva, vômito, placa dentária, refluxo. Então, muito cuidado ao compartilhar objetos de higiene pessoal, copo, talher, tudo isso pode levar H. pylori para outras pessoas, né? Não deve se recomendar, além de H. pylori, outras doenças, né? E a transmissão fecal-oral ela é muito rara, mas pode acontecer em ambientes com falta de saneamento básico, tá? Uma última via de transmissão é a via iatrogênica. Nesse caso aí chama muita atenção porque é uma via associada ao procedimento de diagnóstico. Às vezes o processo de desinfecção não é muito eficaz, houve alguma falha, já que o instrumento utilizado, que é o endoscópio, ele é um instrumento que requer esterilização, ele não é descartável, existe um risco grande de haver aí a transmissão associada ao procedimento. E finalizando, gente, precisamos aí tomar cuidado com essa bactéria. Ela é um problema de saúde pública em países como o nosso. Precisamos de medidas de saneamento, higiene, lavar bem as mãos, lavar os alimentos, evitar o consumo de água não tratada, né? Água de torneira, por exemplo. Existe um desafio grande que é o custo da medicação, né? Um outro desafio é a adesão ao tratamento e a criação de cepas resistentes. Eu trouxe até um artigo aqui que eu vou disponibilizar para vocês aqui no AVA também, que fala sobre a resistência à terapia antimicrobiana e o risco de reinfecção. Nesse artigo, gente, tá pequenininho, mas vocês vão receber o artigo completo. Eles falam que as bactérias do gênero H. pylori, elas têm se mostrado resistentes justamente à claritromicina, que é uma das principais drogas de escolha, como eu citei anteriormente. E eles recomendam, em alguns casos de reincidência, o uso do antibiótico por mais dias, por até 14 dias, tá? Não existe vacina, ainda está em andamento lá na China, então vamos aguardar, tá, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Fica um recadinho para vocês, podemos não estar reunidos, mas estaremos unidos. Vamos aí trabalhar a aceitação, a esperança e a resiliência. Como sempre, foi um prazer. Segunda-feira a gente se encontra para tirar dúvidas sobre esse tema. Um abraço e fiquem em paz.